Ô irmão, sou eu aqui de novo. Eu orando a Deus aqui, Deus permitiu eu contar mais um testemunho lindo, né? Na verdade, ele já tinha falado desse testemunho, né? Hoje, quando eu acordei, ele falou: dá esse testemunho, que esse testemunho é muito bonito. Esse é um dos mais de 1000 testemunhos que eu vou contar aqui, pelo sangue do Cordeiro. E eu tenho certeza, irmãos, que esse poder celeste que habita em minha vida, né, esse meu Deus, né, porque é preciso ter muita fé para ter esse meu Deus, é preciso acreditar, né, nesse meu Deus, e eu tenho certeza que muitas vidas serão transformadas através desses testemunhos que Deus permite que eu conte. É extremamente edificante, irmãos, é extremamente edificante. Irmãos, eu tive um amigo de infância, o apelido dele era Chiquito. Até hoje eu não sei o nome dele, todo mundo chamava ele de Chiquito. Espero que ele ouça essa mensagem, né? Essa, esse testemunho lindo é dele mesmo, esse testemunho, né? Então, irmãos, eu cresci num lugar bem humilde, né? O nome é Parque Casa de Pedra, né? É daqui do lado aqui onde eu estou. Eu não consigo sair daqui. Eu me casei, fui pra Zona Leste, mas eu não consigo sair daqui. Eu acordo, saio correndo da Zona Leste e venho pra cá. Irmãos, enfim, eu amo tudo que Deus fez, tudo que Deus, enfim, eu amo tudo, né? Então, irmãos, esse meu irmão, esse nosso irmão Chiquito, ele, ele era uma criança assim muito revoltada, cara. Mas diferente dos colegas que eu tive, eu não via, eu não via maldade assim de maldade assim do homem mal, da criança mal, sabe? Porque existe isso, sim, irmãos. Lógico que existe o filho que é de raiz condenada, de raiz má, de raiz que servir a Satanás. A palavra de Deus fala isso. Eles já nascem ruins, cara. É triste eu falar isso, mas eu vivi isso. Eu tenho autoridade celestial para falar disso. E é Deus que está falando na minha boca pelo sangue do Cordeiro, irmãos, pelo sangue do Cordeiro. Nada vem de mim, nada é do homem carnal, nem existe mais esse homem carnal. É pouco dele, muito pouco. É 95% hoje espiritual e 5% carnal. Mas enfim, irmãos, esse meu irmão Chiquito, eu via que ele tinha muita assim rebeldia, ele fazia muita coisa errada, mas eu de criança eu tinha as coisas, eu tinha, né, as coisas assim, sabe, uma vez meu pai fazia pipa quando nós éramos criança e ele fez um pipa para mim e emprestei para ele, pro Chiquito, para empinar. Ele quebrou o pipa. Eu falei, cara, era para você empinar e depois você me devolvia. E então assim, eu falei, caramba, né? E ficava me perguntando quando era criança o porquê que ele era assim tão rebelde, sabe? Tão amargurado, eu sentia isso, sabe, irmãos? Mas assim, eu nunca julguei ele. Ele foi um dos meus amigos que eu nunca julguei. E eu falava para Deus, eu sempre conversei com Deus, sempre ouvi a voz de Deus desde criança. E eu falava assim, Pai, que um dia ele te encontre, que um dia a sua misericórdia alcance ele. Irmãos, o pai, ele perdeu o pai dele muito cedo, ainda criança, o pai faleceu. Eu não lembro muito bem da história do pai dele, não sei se foi de cachaça que ele faleceu porque ele bebia muito. Enfim, ele perdeu o pai dele. Ele teve uma história muito triste, ele também depois perdeu a mãe. Ele ficou
ficou muito difícil a vida para ele porque ele ficou sozinho e ele era o filho mais velho para cuidar dos dois irmãos que ele tinha, a irmãzinha e o irmãozinho dele. E ele vivia a casa dele era literalmente dentro de um rio, irmãos. Passava na casa dele um rio, cara. Era praticamente dentro do esgoto a casa dele. É literalmente, irmãos. E aí ele fez muitas coisas erradas, ele usava droga, né, e tal. Enfim, eu não conseguia acompanhar mais a vida dele, eu só via ele de vez em quando, né? Eu cruzava com ele. E num certo dia, irmãos, pelo sangue do Cordeiro, irmãos, os meus ouvidos são de Deus. E tudo que eu vi na minha vida que foi verdadeiro desde criança, toda dor que foi verdadeira, que chegou aos meus ouvidos, tudo que chegou, toda palavra verdadeira que chegou nos meus ouvidos falando, Deus me ajuda, sabe? E esse irmão um dia, já depois de muitos anos, nós com 30 e poucos anos, eu cheguei para ele brincando e falei para ele: "E aí, Chiquito, como é que tá o mestre Splinter?", né, que ele falava do mestre Splinter, né, que eram os ratos que entravam na casa dele, umas ratazana que era gigante. E aí ele, triste, né, ele falou, ele não brincou comigo dessa vez, ele sempre brincava, sempre. Ele falou triste, né? Ele falou assim: "Ó, cara, você não sabe a minha dor. Você não sabe do que eu tô passando, do que eu passei, todo mundo me julga mal". Os irmãos deles, graças a Deus, foram adotados por famílias, né? Boas famílias foram adotados, o irmão dele, a irmã, até onde eu sei. E ele ficou lá sozinho, irmãos. E aí ele me contou a história dele. Chegou aos meus ouvidos, aos ouvidos de Deus, a história dele. E irmãos, ele falou que foi algo muito triste ele ter perdido os irmãos, ele não ter conseguido cuidar dos irmãos, né? Os irmãos pedindo comida, passando fome no meio do lixo, no meio dos ratos, no meio de tudo, irmão, uma vida assim que ninguém merece. E aí ele falou com muita dor, assim, eu senti aquela dor dele, eu senti aquele sofrimento. Ele falou, foi muito verdadeiro, sabe? E ele falou, irmão, só sofri, cara. Eu só sofri, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi tudo, cara. Eu não consegui fazer nada pela minha família, pelos meus irmãos. E naquele momento eu falei, pai, faz alguma coisa agora pela vida dele. Irmãos, não passou, acho que não deu nem um mês. É, Deus mudou a história dele. Uma família adotou ele. Eu acredito que tenha sido a mesma família que adotou o irmão dele. Mas a vida dele mudou. Deus transformou a vida dele. E hoje eu tenho certeza que ele está muito bem. Muito bem. Hoje ele está muito bem. Hoje. Então, irmãos, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, sabe? Eu sinto, irmãos, a dor do meu próximo, dos meus irmãos, eu sinto a dor. E quando qualquer história chega até mim, qualquer amigo, essa história, isso que chega até mim, irmão, chega até Deus, ao trono do meu Pai, chega até Jesus e Deus faz. Deus faz, irmãos, e eu vou contar para você o que Deus fez desde criança, e vou contar todas as histórias dos meus amigos que Deus transformou a vida. Eu vou contar tudo o que aconteceu comigo que Deus transformou. Irmãos, eu não nunca precisei pedir, eu só pensava, Deus fazia, só pensava, Deus fazia, eu nunca precisei pedir. É, eu sei que Ele vai ouvir essa história que é dele, né? Não é minha, é dele. Todo o mérito
é de Deus, né? Do nosso Deus e dele também, né? Eu fico feliz por ele ter vencido, né? Por Deus ter atendido através de mim, ter atendido ele, porque depois que a gente teve essa conversa, a vida dele mudou. E irmão, é pra você, Chiquito. Eu não sei, irmão, como que tá a sua vida hoje, se você só tá desfrutando da vida, curtindo a vida, vivendo no bem bom, mas eu oro a Deus para que Deus te use nessa terra, para que você dê esse testemunho que eu tô dando de você para as pessoas e fale de você. Mas não fale só de você, fale de Deus. Fala o que Deus fez na sua vida e o que ele está fazendo. Não dê o mérito a Satanás nunca, dê o mérito a Deus. Um grande abraço, Chiquito. Grande abraço, cara. Eu senti a sua dor, guerreiro. E você tá bem, cara. Você tá bem. Você saiu do esgoto, guerreiro. Você saiu do meio dos ratos. E tá bem, cara. Isso é que importa. Irmãos, as minhas lágrimas são de felicidade do que Deus faz em nossas vidas. Não tem como não chorar, irmãos. Quando você sente a dor do próximo, as lágrimas descem. Essas lágrimas são de agradecimento, irmãos, a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. Deus te abençoe, Chiquito, aonde você estiver, cara. Eu sabia que você era bom, cara, porque Deus te abençoou. Deus só abençoa quem é bom. Se você tem 1% de bondade, Deus vai te abençoar. E Ele te abençoou, cara. Ele te abençoou. Tudo deu errado na sua vida, mas quando você cruzou comigo, irmão, que você falou da sua dor, Deus o viu e fez. E fez. Deus sempre me ouviu. Deus sempre me ouviu. Se você não sabia o porquê e como as coisas mudaram na sua vida, agora você está sabendo. Você encontrou comigo. Você encontrou com Deus. Suas dores e sofrimentos que não tinha até então solução, eu pedi para Deus e teve solução. E eu pedi assim: Deus, faz, porque eu vejo bondade nele. E o Senhor, se o Senhor não fizer, Pai, quem vai fazer? Olha o sofrimento desse irmão, Pai. Chega, Pai, chega. Faz na vida dele. Da mesma forma que o Senhor faz na minha, faz na vida dele. E Deus fez, Chiquito. Deus te abençoe, meu irmão, aonde você estiver. Espero que um dia, eu tenho certeza que isso acontecerá, que você veja essa mensagem, você vai ver, e Deus está falando para mim agora que você vai ver. Isso é para você, guerreiro, essa mensagem Deus manda para você. É muito forte, cara, muito forte você não nascer, não ter nada, nada, mas você tem a Deus. O Salmo 27 diz: mesmo que seu pai e sua mãe te abandone, né? Mesmo que o mundo te abandone, mesmo que você seja jogado no lixo, você é meu filho e eu nunca te abandonarei. Jesus te ama, Chiquito, e eu também. Um abraço a todos os irmãos, um abraço a todos e as minhas lágrimas, irmãos, não são de tristeza, irmãos. Muito pelo contrário, é de muita felicidade. Felicidade, irmãos, é uma felicidade infinita e são lágrimas, irmãos, de vitória.
lágrimas de redenção, lágrimas de irmão. São lágrimas de Cristo mesmo, irmãos. Do amor de Deus, porque quando o amor é grande e ele transborda, o transbordar do amor, irmãos, é as lágrimas. Esse é o poder do Espírito Santo na minha vida. Não tem como se emocionar com o trabalhar de Deus, com as obras de Deus. Obrigado, Pai, por este dia maravilhoso, por essa manhã maravilhosa, por essa vida maravilhosa, por tudo que eu vivi e por tudo que eu vivo. Falo aqui as palavras de Paulo: luto um bom combate, nasci lutando um bom combate, vou terminar a carreira e não vou perder a fé. Em nome de Jesus, amém. Um bom dia a todos.